Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 22 de abril. Eu tenho uma métrica bem simplória aí para tentar ter um cheiro se algum tema econômico maior ainda faz muito preço nos ativos, que é o papo nos chats do Zap de quem não é de mercado, mas gosta de vestir o jaleco de analista de vez em quando. Antigamente, inclusive, eu até usava o papo do taxista. Pois bem, sexta deu para pegar essa depois que Israel atacou o Irã. Nos chats ali dos cervejeiros, por exemplo, tinha a certeza de uma guerra mundial. Mandaram até o gráfico do petróleo subindo na madrugada daquele dia. Eram opiniões super lógicas e válidas, é verdade, a valor de face. A gente tem mais um capítulo de ataques mútuos entre duas ações militarizadas e que não se gostam há décadas. Nada mais natural do que uma guerra começar. Pois bem, os mercados pioraram, melhoraram e acabaram fechando com uma cara melhor do que uma guerra de verdade sugeriria. Por enquanto, o conflito segue aquela mesma lógica que eu trouxe no começo da semana passada, que é a estratégia do tit for tat, ou olho por olho. Ainda é uma troca de ataques, mas de alcance limitado e sem grandes perdas humanas e materiais. Não quer dizer que vai seguir assim para sempre, até porque historicamente muitas guerras começaram de um acidente ou de um erro de cálculo, certo? Mas até aqui o risco geopolítico segue alto, mas é cadente dia após dia. Vejam que na semana que passou as bolsas caíram, ok? Mas o petróleo caiu também. E como os juros dos títulos de renda fixa que são tidos como porto seguro subiram, o que é incomum em períodos de fuga de riscos como o atual, certo? Fica claro que o grande tema dos mercados segue sendo, na verdade, a reprecificação da política de juros no mundo todo. Essa placa tectônica ainda não se assentou. E essa semana, na sexta-feira, a gente tem um capítulo bem importante com a divulgação da inflação oficial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos com o PCI, que é a inflação perseguida pelo Fed. Depois daquele CPI mais salgado, mas com os preços ao produtor depois mais em linha, eu entendo que o consenso já deu uma ajustada nas expectativas para uma variação mensal mais alta desse PCI, entre 0,3% e 0,4%, mas não tão ruim quanto o próprio CPI sugeria. Então, se mesmo assim a gente vir ali um número acima das expectativas, acho que o estrago nos mercados deveria ser grande. O número sai na sexta, como eu disse, e deve ofuscar um bom IPCA 15 aqui no Brasil, que deve vir baixo na casa do 0,27 nas nossas projeções. Uma razão para essa pressão inflacionária nos Estados Unidos é que a economia americana continua num estado de excesso de demanda. Para o FMI, por exemplo, o PIB dele está perto ali de 0,7 pontos percentuais acima do potencial. Para o CBO, que é um órgão apartidário do Congresso dos Estados Unidos, a estimativa é um pouco mais alta do que isso, e a OCDE também estima um pouco menos que isso, mas enfim, todos estimam esse excesso de demanda, um PIB crescendo acima do potencial. Fora essa reflação que eu estou comentando, as surpresas positivas com a atividade também em vários pontos do mundo têm feito preço. Nessa semana saem as estimativas iniciais daqueles índices de gerente de compras, que são os PMIs, tanto da indústria quanto de serviços referentes a abril. Para a zona do euro, a cara é de melhora, e com os Estados Unidos e o Reino Unido seguindo em expansão nos dois setores. Inclusive, a estimativa do PIB dos Estados Unidos do primeiro TRI de 24, que sai esses dias agora, deve mostrar um crescimento moderado, mas robusto, de 2,5% anualizados e puxados por consumo. A semana também é bem importante para os resultados trimestrais das empresas. 157 companhias do SP500 divulgam seus relatórios de resultados, incluindo aí nomes pesados como Meta, Alphabet e Microsoft, dentro das techs, e também umas que eu gosto de olhar, que é UPS, General Electric, Boeing e Caterpillar, que dão uma ideia ali da força da economia real e do capex dos Estados Unidos. Por aqui, o news flow político e fiscal voltou a ficar revolto nos últimos dias. Depois da revisão das metas fiscais para baixo na segunda-feira, metas, aliás, revisadas para baixo até o final desse mandato do governo, saiu uma sequência de notícias e estudos apontando os riscos para isso. Teve até o FMI dizendo que o arcabouço fiscal vai ser incapaz de estabilizar no tempo previsto pelo governo a dívida pública brasileira, que é o que todo mundo sabe, mas enfim, é mais um falando. Outro ponto ali trazido é que os gastos obrigatórios estão crescendo num ritmo superior ao teto da regra do arcabouço fiscal e devem espremer mais as outras despesas. Vejam que só a saúde deve consumir todo o espaço das despesas não obrigatórias, não sobrando ali recursos, por exemplo, para investimentos e custeio da máquina. Fora isso, o presidente Lula também tem sido pressionado mais uma vez a mudar a articulação deles no legislativo e os líderes do governo.
Para terminar, uma notícia boa, a Petrobras deve decidir na terça se aceita a proposta do Conselho, que saiu na sexta, de pagar 50% dos dividendos extraordinários que tinham sido retidos ali integralmente. Como disse então certa vez um narrador de futebol, fez que foi, não foi, mas acabou o fundo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.